dia, igreja. Já ia dar boa noite, né? Era para ver se vocês estavam ligados. E aí a perna já começa a tremer, a garganta começa a secar. Deixa eu beber uma água aqui, né? Porque amigos de missões. Tá aí, amigos de missões? Se tiver, pode vir. Amigos de missões me ajudou nesse momento, né? Eu fico mais tranquilo, respiro mais para trazer a mensagem do Senhor, né? Vamos orar? Mais uma vez? Para o Guilherme, né, Guilherme? Oramos, Senhor, queremos colocar diante do Senhor, amigo de missões, abençoe as tias, que as crianças possam, na tua linguagem, Pai, aprender mais e mais do Senhor. E usa, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Texto de Lucas. Lucas 2, verso 52. Ele que é um texto conhecido dos irmãos, nosso pastor já pregou em cima desse texto. Jesus no meio dos doutores, né? E diz assim, Lucas 2, verso 52. Todos acharam? Amém? Amém. E Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que o seu nome seja exaltado nessa manhã, que o Senhor venha estar falando, Pai, a tua igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, é um texto conhecido. E se eu fosse deixar um tema nessa manhã para a gente, seria crescendo espiritualmente, crescimento espiritual, maturidade global. Crescimento espiritual, maturidade global. Porque quando a gente cresce espiritualmente, em todos os aspectos das nossas vidas, o Senhor nos melhora, o Senhor nos acrescenta. Se a gente for ver o texto, o primeiro verso diz assim: assim que cumpriram tudo o que a lei do Senhor exigia, voltaram para a cidade. Aqui era uma família que cumpria a lei do Senhor. José e Maria, a sua família cumpriam a lei do Senhor. O que me destaca nesse texto aqui é que a família cumpria a lei do Senhor. E nós, como família, nós devemos cumprir a lei do Senhor. Nós devemos encaminhar os nossos filhos na lei do Senhor. Nós, como família, precisamos ser servos autênticos do Senhor. Para os nossos vizinhos, aonde quer que a gente esteja. O interessante desse texto é isso, que a família cumpria essa lei. Eu quero deixar também algo especial sobre, a Bíblia fala sobre o jugo desigual, fala sobre luz e treva. E um conselho também que esse versículo me deixou para os solteiros, para as solteiras, que devemos orar ao Senhor, para que o Senhor nos dê um varão, uma varoa, que tenha o jugo igual, não o jugo desigual, para que vocês, como famílias, para que vocês possam cumprir a lei do Senhor em tudo. Então, que a gente possa estar atento nessa questão também de orar ao Senhor, para que quando você vá construir a sua família, você possa cumprir a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Amém? No verso 40 diz assim: e o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino crescia e se fortalecia. Interessante, se fortalecia aqui. Como eu trabalho na área esportiva, todo atleta, todo aquele que quer ganhar,
ele precisa se fortalecer. E como ele vai se fortalecer? Muitos dele treinando, se dedicando, dando o seu máximo, e muitas das vezes adquirindo alguns suplementos para a sua alimentação. Ele adquire vários suplementos para que ficar mais forte, mais fortalecido. Só que se a gente for buscar na natureza, existem muitos alimentos que podem nos fortalecer. E aí, trazendo para a nossa vida espiritual, a gente muitas das vezes fica buscando suplementos para crescer espiritualmente, e tudo está na palavra do Senhor. É claro que não devemos deixar de ler bons livros, de buscar bons pregadores, mas a palavra do Senhor substitui todo e qualquer suplemento para as nossas vidas. É só você buscar nela. Então, como eu falei, os atletas buscam suplementos, o whey protein, vários suplementos, mas na natureza existem alimentos que vai fortalecer ele. E assim eu falo também na questão espiritual. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento principal, e que a gente possa realmente estar buscando como o principal a palavra do Senhor. Que a gente não venha buscar em suplementos e somente ficar nesses suplementos espirituais, mas que a palavra possa ser o nosso alimento principal, para que a gente possa prosseguir vivendo e cumprindo a lei do Senhor. No verso 41, e interessante que no verso 40 ainda, Lucas aqui está enfatizando a humanidade de Jesus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E Lucas estava enfatizando a humanidade de Jesus. Porque naquela época existia uma lei que todos os homens tinham que levar os homens a essa festa aqui. No caso aqui estava acontecendo a festa da Páscoa. Anualmente existiam 3 festas: a da Páscoa, Pentecostes e dos Tabernáculos. E todo homem ele era obrigado a participar dessa festa. As mulheres não, as mulheres poderiam ficar em casa. Mas interessante que Maria, por ser piedosa, também quis estar entre eles. E aí Lucas estava aqui enfatizando a humanidade de Jesus também. No verso 42, quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém e, de acordo com os costumes da festa, vou ler de novo. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém, de acordo com o costume da festa. Foi o que eu disse aqui. Naquela época existia uma cerimônia, que eu coloquei aqui, Bart Mitzvah. E era um costume que dizia que era mais ou menos uma cerimônia de filho da lei ou da doutrina. Então Jesus aqui estava sendo apresentado aos 12 anos para ser filho da lei. E aqui, o interessante é que aos 13 anos é que podia ele ser levado para ser apresentado para conhecer a lei. Mas os pais já anteciparam isso com 12 anos, já levaram o Senhor, para que o Senhor fosse se acostumando. E interessante que Jesus também ele era diferente. Ele, como criança, ele já era diferente. E aí eu comecei a pensar, a analisar, mesmo ele sendo criança, ele sendo diferente, a gente começa a trazer para os nossos dias que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles podem ser diferentes, eles podem fazer a diferença. Basta ter o exemplo dos pais dentro de casa para que eles possam fazer a diferença aonde quer que eles possam ir.
Então, não adianta, muitas vezes a gente percebe que isso não acontece aqui, tá? Acontece em outras igrejas. A gente vê um jovem, um adolescente, por timidez, por várias situações. Eu já até falei isso aqui em uma outra pregação. Não interagem, de repente, com os mais velhos. Às vezes não dá nem um bom dia, boa tarde, boa noite. E você, como jovem, adolescente, você precisa fazer a diferença. Fazer a diferença dentro da igreja e fazer a diferença fora da igreja. Então, a importância dos pais estar introduzindo os seus filhos nessa questão, para que lá fora eles possam ser usados pelo Senhor. Será que o seu filho, ele tem te visto orar? Será que o teu filho, ele tem te visto ler a Bíblia? Será que teu filho ou tua filha tem te visto você fazer a tua devocional? Porque os nossos filhos, eles nos imitam. Então, que a gente possa, como pais, obedientes à lei do Senhor, introduzir isso na vida dos nossos filhos, para que eles possam fazer a diferença dentro da igreja e principalmente fora da igreja. Amém? Vamos continuar. No verso 43. E passando os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele soubessem. 44. Pensando que estivesse entre os companheiros de viagem, andando no caminho de um dia, e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Interessante que esse texto aqui, os pais de Jesus estavam voltando para a sua cidade. Eles faziam uma caravana. Geralmente, as caravanas iam as mulheres na frente, conversando, né, falando sobre as compras que fizeram no shopping, enfim, batendo papo, conversando. Os homens iam atrás, conversando também, talvez sobre futebol ou algumas outras situações. E os meninos iam na frente, brincando entre eles. Interessante que no texto aqui que me chamou a atenção foi pensando que estivesse entre os companheiros. Os pais de Jesus estavam pensando que eles estavam entre os companheiros, mas Jesus não estava. Então precisamos tomar cuidado, porque às vezes as nossas atividades, as nossas preocupações do dia a dia, a gente acha que nós estamos com Jesus e talvez a gente tenha, sem perceber, deixado Jesus de lado, porque estamos muito preocupados com outras coisas, ou porque a gente relaxa, porque tudo está bem, está tudo acontecendo tranquilamente na nossa vida, a gente está bem, nosso time está ganhando, né? Estamos tranquilos, suave. Então, para que se preocupar com Jesus? Mas cuidado, porque a gente pensa que está com Jesus, mas Jesus pode ter já escorregado, está em outro lugar e a gente acha que estamos com Jesus. Então precisamos atentar a isso. Cuidado porque as nossas atividades, nossos afazeres, aquilo que a gente está mais preocupado em ter, pode estar nos atrapalhando e Jesus possa ser que ele não esteja com a gente. Então devemos ter essa preocupação de a todo momento parar, se preocupar com essa situação. E o texto continua no 45. Como não acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. Então, se você, nessa manhã, por qualquer motivo, você acha que você perdeu Jesus, então que você possa voltar
novamente lá atrás, ver aonde você está errando, aonde você está falhando, e voltar lá atrás, aonde tudo começou, para buscar Jesus, para que Jesus possa estar com você, para que Jesus possa voltar a estar no seu meio, porque não adianta, a palavra de Deus diz que sem Ele nada podemos fazer. Então, se a gente tiver que voltar, a gente precisa voltar lá atrás e recuperar Jesus nas nossas vidas. Aqui o texto fala que eles tiveram que parar. Então, quando a gente para, a gente pensa, a gente analisa, a gente avalia o que está dando certo e o que está dando errado nas nossas vidas. E aí a gente volta ao princípio de tudo. Muitas vezes a gente precisa, por erros nossos mesmos, a gente precisa parar, nos avaliar, nos examinar, ver aonde a gente está errando e voltar. O pecado, ele faz com que a gente a todo momento volte novamente para o final da fila. Então, que a gente possa refletir nessa manhã sobre isso e continuar o texto. 3 dias depois que eles acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo e fazendo perguntas. Verso 47. E todos os que ouviam ficavam admirados com a sua inteligência e com as suas respostas. Quando ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhes disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos preocupados e ansiosos. Eles estavam preocupados e ansiosos. O que tem te preocupado? O que tem te causado ansiedade? E Jesus, Ele cura toda e qualquer ansiedade, preocupação, qualquer tipo de situação que você esteja passando, Jesus cura. Jesus, Ele tira de você. Sabe como é que Ele tira? Com isso aqui, com a palavra. Eu lembro que eu passei uma situação muito difícil para a minha vida. Recentemente, eu fiquei uns 3 anos praticamente sem querer sair de casa. Porque eu vi uma situação que aconteceu na rua, me deu um certo pânico. E eu travei. Eu não conseguia mais sair de casa. E aí eu falei, não, eu comecei a orar, comecei a buscar, comecei a vir na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos garante tantas vitórias. E a palavra de Deus diz que a gente deve lançar todo medo. E aí eu, orando, buscando, o Senhor me curou dessa situação. Interessante, quando você passa isso, você passa praticamente sozinho. Só você, Deus e sua família sabem o que você está passando. E às vezes nem a sua família sabe. Porque quando é algo tão sério, você guarda para você. Às vezes até a tua família acha que está tudo tranquilo, está tudo normal. Só que não está. Mas aí você, buscando na palavra, a palavra te orienta, te liberta, te cura e tira toda e qualquer ansiedade das suas vidas. Foi o que aconteceu aqui. Maria estava preocupada e ansiosa. Aí olha o que Jesus disse. Ele respondeu: Por que me procuras? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu Pai? Aqui começa a missão de Jesus. E aí, quando Jesus fala isso, com certeza ele acalma Maria, ele tranquiliza Maria. Porque Maria sabia que Jesus era Deus. E ela entendeu que a sua missão estava começando aqui. E no verso 50 diz assim: Mas eles
não entenderam o que ele lhes disse. Meu irmão, minha irmã, vai ter coisa que você não vai entender. Vai ter coisa espiritualmente que você não vai entender agora. Vai ter coisas que na sua vida vai estar acontecendo que você não vai entender. Você vai orar, você vai buscar, você vai ler a palavra e você não vai entender. Não vai entender agora, mas lá na frente o Senhor vai te mostrar por quê. Tem certas coisas que você não vai entender mesmo, porque se o Senhor quiser você não vai entender. Mas muitas coisas que acontecem nas nossas vidas hoje que a gente não entende, lá na frente você vai entender o porquê que está acontecendo isso ou aquilo, por que no mundo está acontecendo certas coisas, por que na política está acontecendo certas coisas. Busque na palavra que você vai entender os porquês. E você vai entender também de forma pessoal por que certas coisas na sua vida não acontecem, porque o Senhor muitas vezes está te preservando de algo. Ele está te livrando de algo. E aí lá na frente Ele vai revelar para você. Verso 51. E ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles. Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo entendendo a sua missão, Jesus era obediente aos seus pais. E que nós possamos ser sempre obedientes à palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor tem nos dado como missão, que a gente buscando na palavra possa ser obediente. E no verso 51 ainda, algo interessante aqui. Ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles, e sua mãe guardava essas coisas no coração. Meu irmão, hoje está em moda, né? Eis que te digo, eis que te falo. Não tem nada para ser revelado que a palavra de Deus já não tenha te revelado. Então você às vezes, você não, nós não, né? Mas muitas pessoas aí fora, em vez de buscar na palavra, em vez de ter a sua devocional na palavra, ficam buscando em outras situações. Se a gente for ver muitas igrejas aí, fazem vários tipos de culto. A demanda é grande. E, infelizmente, tem pessoas que estão buscando essas coisas. Mas busque na palavra do Senhor. E Maria fez algo interessante. Seus pais fizeram algo interessante. Eles não entendiam algumas coisas, mas eles guardavam no coração. Quando você busca na palavra do Senhor, o Senhor te revela algo, mas talvez que não seja para ser agora. Talvez seja coisa para ser daqui 1 semana, 2 semanas, 3 meses, 1 ano. Só que você busca, você ora e você quer agora. E nós queremos agora. Nós somos imediatistas. Nós queremos tudo para agora. Porque a gente precisa, porque a gente quer, porque a gente necessita. Você necessita somente, sabe de quê? Da graça do Senhor. Você necessita somente do Senhor na sua vida. Então tem coisas que você pede, que Deus te revela. Calma, fica tranquilo, acalma o teu coração. Faz que nem o Joãozinho de vez em quando fala comigo, né? Respira, respira, respira. Aí eu conto até 10, isso a gente brincando lá em casa. Então, conta até 10, respira. Aquilo que o Senhor tem para você, Ele vai te dar. Aquilo que o Senhor tem para você, fique tranquilo, que não vai ser
escorrida como uma água que você pega e sai pelas suas mãos. O que Deus tem para você, confia, guarda no teu coração, que no tempo dele vai vir, vai chegar e vai te abençoar. Então, fica nessa visão. Isso é fé. Isso é fé. A fé é o quê? A fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê, mas se. Então relaxa, respira. E na hora certa o Senhor vai te dar. E ainda que o Senhor não te dê, Ele já te prometeu algo tremendo. Sabe o que é? É a salvação, é a vida eterna. E é isso que nós temos que nos preocupar. Amém? E finalizando, no texto 52, Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Ele não crescia em graça diante dos homens e de Deus. Aqui está, ó, diante de Deus e dos homens. Você quer achar graça diante do Senhor? Você quer achar graça diante de Deus? Busque o Senhor na sua palavra. Glorifique o nome dele a todo momento. Eu sei que às vezes está difícil, está complicado, mas busque o Senhor. Adora o Senhor. Adora o Senhor porque o Senhor em graça diante de Deus. Busca Deus. Mateus 6:33 diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então busque o Senhor. Quando você cai nas graças do Senhor, automaticamente você cai nas graças dos homens. Então que nessa manhã a gente possa realmente levar nos nossos corações que é muito bom buscar o Senhor. É muito bom o Senhor achar graça em nós. Eu confesso para os irmãos que isso começa na nossa devocional com o Senhor. Eu até falei no seminário, quinta-feira, na aula do pastor, que para a gente iniciar a nossa devocional é um sacrifício. E buscar Deus exige sacrifício. Mas à medida que você busca o Senhor, deixa de ser sacrifício e passa a ser prazeroso. Por quê? Porque você caiu nas graças de Deus. E aí Deus ele vai te acrescentando, te acrescentando, te acrescentando. E quando você cai nas graças do Senhor, os homens veem isso. Os homens percebem isso. E aí automaticamente você vai ser abençoado pelos homens. A palavra de Deus diz que até os ímpios são usados para nos abençoar. Então que nessa manhã a gente possa ter um crescimento espiritual para ter uma maturidade global. Quando você busca crescer no Senhor, você vai ser abençoado em todos os aspectos. Que nessa manhã a gente possa ter esse pensamento de querer firmemente, incessantemente buscar o Senhor e crescer espiritualmente no Senhor. Não sei se vocês notaram, mas as pregações que o Senhor tem colocado aqui diante da igreja não está sendo mais leitinho, está sendo feijoada, né? Está sendo coisa forte. Então que você possa acompanhar, né? E se fortificar para crescer espiritualmente diante do Senhor. Deus abençoe.